Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Vamos ler todos juntos? Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. O valor da alegria, da paciência e da perseverança é o tema dessa mensagem. Repita para quem está do seu lado: o valor da alegria, da paciência e da perseverança. Nós nos alegramos com muitas situações em nossas vidas. Nós frutificamos paciência em outras tantas. E somos perseverantes para alcançarmos os nossos objetivos, sejam eles familiares, pessoais, na área do trabalho, na área do estudo. Mas o que Deus quer nos falar essa noite é sobre a alegria em um tempo diferente. É a paciência em um tempo igualmente diferente. E a perseverança também em um tempo diferente. Esqueça-se dos momentos de alegria que você tem vivido corriqueiramente. Esqueça-se da paciência que você tem frutificado corriqueiramente e igualmente a perseverança. Porque muitas coisas, eu repito, podem gerar em nós alegria. Que não sejamos um povo que nos alegramos simplesmente pelo material. Que não sejamos um povo que nos alegramos simplesmente nas nossas conquistas pessoais, ou naquilo em que esse mundo nos ensina que é motivo de alegria. Sabe, eu sou pai, todos vocês sabem disso. Eu acredito que todos vocês conhecem meus filhos. E eu acredito que no presente tempo em que nós vivemos, uma das coisas que mais gera alegria para os pais é ver o filho em uma faculdade. Olha, mas nós, os pais cristãos, temos que ter muito cuidado com esse momento na vida dos nossos filhos. Eu digo isso porque, apesar de não estar matriculado no curso de enfermagem na universidade que a minha filha é matriculada, de vez em quando eu me deparo, se não assistindo, mas escutando as aulas que estão sendo dadas para eles, os jovens. Por quê? Porque ela ainda está estudando de forma virtual. Essa semana eu tive que ir a João Pessoa, levá-la para assistir 2 aulas, foi, Gigi? 2 aulas de anatomia presenciais. E só chegamos aqui ontem. Só dia 21, não é isso? Que ela vai, de fato, começar a ter aula presencial. Então eu vejo que hoje o objetivo dos pais é formar os filhos. E quão grande alegria os pais sentem quando recebem a notícia que seus filhos foram aprovados nos institutos federais. E quão grande alegria sentem quando os filhos são aprovados nas faculdades. Irmãos, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Você que é pai cristão, para você, a maior alegria que você deve sentir na sua vida é que o seu filho continue servindo, adorando e exaltando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu sei que eu estou sendo filmado, mas a mais pura verdade é que, infelizmente, esses ambientes de estudo, se o jovem não chegar preparado espiritualmente, ali é a queda do jovem. O valor da alegria, da paciência e da perseverança é muito mais além
do que o que esse mundo ensina, que nós devemos nos alegrar, ser pacientes e ser perseverantes. Quantos pais estão dando a vida para formar os seus filhos? Quantos pais precisam ser perseverantes no trabalho diário, nas condições que são necessárias para que os seus filhos um dia se formem, mas não estão perseverando em formar os seus filhos um cidadão do reino dos céus. A alegria na esperança do que nos aguarda espiritualmente, irmãos. Você já parou para pensar nisso? Que toda alegria que você tiver promovida nesse campo físico será passageira? Eu posso provar. Você hoje pode se sentir alegre pelo seu vigor físico, mas vai chegar um dia que você já não mais será uma pessoa vigorosa fisicamente, porque a velhice alcança todos nós. Você pode se alegrar em todas as suas conquistas materiais. A casa que você construiu, alegre-se mesmo. O veículo que você comprou, que você trocou, agradeça a Deus. O trabalho que você tem desenvolvido, seja você um profissional de uma empresa, ou seja você um empresário, alegre-se. Mas alegre-se primeiramente por aquilo que nos aguarda no campo espiritual. Igreja, o nosso objetivo de vida continua sendo o céu. Tudo isso é passageiro. Que esforço tremendo nós estamos fazendo há 5 anos construindo esse templo. Que desafios tremendos foram vencidos e temos a vencer, porque em tempo de pandemia a igreja fechou, e foi exatamente nesse tempo que você sabe que Deus nos deu esse telhado, com a igreja fechada. Muitos que eram, vou falar real para você, muitos que eram dizimistas e ofertantes ainda não voltaram a serem dizimistas e ofertantes. E a igreja aberta, com tudo que está acontecendo, e o nosso trabalho, o trabalho dessa igreja duplicou na pandemia. Duplicou. Nós temos que nos alegrar, primeiramente, com aquilo que nos aguarda espiritualmente, porque até todo esforço feito para um dia isso aqui estar pronto, vai ter um dia que não valerá para nada, irmão Antônio, porque nós já não estaremos mais aqui, Tota. Nós já não estaremos mais congregados nesse templo, localizado à rua Juvenal Lamartine 736, no bairro Dom Adelino Dantas, Carnaúba dos Dantas. Haverá um tempo em que nós estaremos congregados num endereço muito simples, o céu. Não tem nome de rua, não tem número, Assuero, não tem bairro, é simplesmente o céu. Então nós temos que nos alegrar, meus irmãos, na esperança que nos é colocada, naquilo vindouro que está por vir em nossas vidas. Amém, Maurição? Abra aí sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Você não está diante de um pastor que incentiva o jovem a não estudar. Estude, se esforce, vá para um IF, vá para uma faculdade, mas se prepare. Isso não é tudo na sua vida, jovem. O céu tem que ser tudo na sua vida. A esperança de um dia estar na glória tem que ser tudo na sua vida. Até porque a Bíblia já nos ensina, e é muito clara, que se nós empregarmos tales toda a nossa diligência, se nós buscarmos o reino do céu, a sua justiça em primeiro lugar,
todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Romanos capítulo 8, versículo 18. Estou certo que as aflições deste mundo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Versículo 24. Pois nessa esperança somos salvos. Alegrai-vos na esperança, foi o que disse Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança de sermos salvos. Eu vou repetir o versículo 18. Estou certo de que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser reveladas. Versículo 24. Pois nessa esperança somos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por algo que já tem? E ele diz no versículo 25: se porém esperamos o que não vemos, com perseverança o aguardamos. É muito fácil você ter esperança em algo que você está vendo. Nós nem vemos o Senhor Jesus Cristo, mas nem por isso somos menos abençoados do que aqueles que andaram com Ele. Pois nós conhecemos o que a Bíblia nos diz, que mais bem-aventurados são os que não viram e creram. Nós não vemos o céu. Nós não precisamos tocar em objetos para crermos. Nós precisamos simplesmente crer, esperar e alegrarmos-nos nessa esperança que nós temos de um dia, seja pobre ou rico, seja analfabeto ou doutor, formado e doutorado por uma instituição, seja preto ou branco, tenha ciclo de amizade com pessoas que o mundo chama de especiais, ou tenha ciclo de amizade com quem o mundo não considera em nada. Guardemos firmes a esperança de um dia estarmos no céu. Olhe para quem está do seu lado e diga: e seja essa a sua maior alegria. Porque é o que diz Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Paciência em tempos difíceis sempre foi necessário. Para o incrédulo, para o crente. Mas eu tenho visto uma geração mimada sendo formada. E quando eu digo uma geração mimada sendo formada, eu não estou falando apenas de crianças, pré-adolescentes, adolescentes ou jovens. A geração cristã da atualidade é mimada. Não suporta poucas tribulações, já está abandonando o caminho da justiça. E nós só estamos aqui com esse livro na mão chamado Bíblia, porque pessoas deram a vida para proteger esse livro. Em Jerusalém há um museu chamado Museu da Bíblia. Lá você vai encontrar os originais de alguns livros da palavra de Deus, escritas em pergaminhos de pele de cordeiro. Aqueles manuscritos foram encontrados em 11 cavernas perto do Mar Morto. São os conhecidos historicamente como pergaminhos do Mar Morto. Os homens que protegeram aqueles pergaminhos e colocaram naquelas cavernas, saíram de suas casas. Eles já guardavam aqueles pergaminhos há muito tempo. O Império Romano vinha
varrendo a região, e aqueles homens, olha só o que eles valorizavam. Délio, eles não tiraram seus pertences pessoais, eles não tiraram seus bens, eles simplesmente colocaram aqueles pergaminhos dentro de recipientes feitos de argila cerâmica, como nós temos as nossas telhas das nossas casas, queimadas em forno, e deixaram tudo para trás, para esconder aqueles valiosos manuscritos originais da palavra de Deus. E hoje, quando nós passamos por lutas que nem se comparam a estas e outras tantas que gerações de cristãos tiveram que passar para que o evangelho nos chegasse, nós já pensamos em não pisar mais na igreja? Nós somos tão mimados que se alguém não olhar para nós e não falar conosco da forma como nós queremos a atenção, já é motivo para nós não virmos mais na igreja. E se for o pastor, aí é que a coisa vira gigante. Quando na verdade a mesma distância que eu estou de Ângela, Ângela está de mim. Concordam comigo? Uma geração mimada, irmãos, que alegra-se em tudo aí fora, mas não se alegra com as vitórias daqui de dentro. Uma geração mimada, que são pacientes para tudo no mundo, mas não tem paciência em relação às coisas de Deus. Sede pacientes na tribulação. Paciência em tempos difíceis. Paciências em tempos atribulados. Cabe a nós buscarmos isso. Tiago capítulo 5. Versículo 7. O valor da alegria, da paciência e da perseverança naquilo em que Deus tem preparado para mim e para você. Tiago capítulo 5, versículo 7 diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Vede que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Eu vou repetir o que diz o versículo 8: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Não deixe a falta de paciência fazer com que o Senhor Jesus Cristo risque o seu nome do livro da vida. Sede pacientes, principalmente em um momento de tribulação. Quem não tem problema na vida? Não caia na besteira de pensar que os ricos não têm problema na vida. Porque, Jordão, quanto maior a riqueza, maior o problema para se manter. Hoje eu preguei. Convido você a escutar o programa de rádio. Tem muita gente aí fora que não congrega aqui, que não é crente, que me diz: pastor, eu não perco um programa de rádio. Aí já imaginou essa pessoa se aproximar de você na rua e fazer uma pergunta? E você não vai ter como responder, está voando, porque você, que é aquele que deveria ser luz naquele momento e sal naquela vida, não escuta o programa de rádio. Hoje eu preguei
sobre o jovem rico. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Não interessa se você continua o mesmo, morando na mesma casa, ganhando os mesmos valores de quando você aceitou Jesus Cristo. Mas de quando você aceitou Jesus Cristo para cá, esse tempo a menos para o Senhor voltar. Continue firme. Versículo 9, leia comigo. Irmãos, não vos queixeis um dos outros, para não serdes julgados. O juiz está à porta. Irmãos, tomai como exemplo de sofrimento e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Como sabeis, versículo 11, temos por bem-aventurados os que perseveraram. Olhe para quem está do seu lado e pergunte: quer ser bem-aventurado? Pergunte mais alto, que eu acho que ele não escutou. Quer ser bem-aventurada? Persevere, diga para ele. Persevere. Tenha paciência. Mesmo no momento da luta mais ardente que você esteja passando. Como sabeis, temos por bem-aventurados os que perseveraram. Quem aqui já ouviu de Jó? Olha o que a Bíblia diz. Ouvistes da paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu. O Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Mas sabe o que acontece? Tem crente que não dá tempo a Deus. Porque acha que porque Deus é dono dos tempos, das épocas e das estações, vai ser assim, ó. Só que não vai ser assim. Deus vai fazer no tempo dele, para te moldar, para te amadurecer. Porque se fosse assim, como um estalar de dedos, você talvez já não estivesse mais nem aqui. Porque infelizmente nós somos insaciáveis. Quanto mais nós recebemos, mais nós queremos. E até nisso tem que se ter paciência. Sabe quem nos dá o maior exemplo de paciência? Deus. Imagine se Deus não fosse paciente, longânimo. Quantas pessoas já estariam mergulhadas na grande tribulação? E Deus ali, vendo tudo que esse mundo está de pernas para o ar. Eu imagino Deus olhando para Sodoma e Gomorra e dizendo assim: vou derramar fogo. Pessoal, o mundo está muito pior do que Sodoma e Gomorra. Muito, mas muitas vezes mais. E Deus pacientemente, esperando o dia certo, o momento em que o Senhor Jesus Cristo irá descer, não para evangelizar novamente, mas simplesmente para arrebatar a igreja. Paciência em tempos difíceis. Nós sabemos o fim da história de Jó. E se você não sabe, o fim da história de Jó foi simplesmente Jó recebendo tudo em dobro, 2 vezes mais do que ele tinha em todas as áreas de sua vida. Então, se Jó tinha uma quantidade de amigos, Luísa, passou a ser o dobro da quantidade de amigos. E lá em Romanos 12:12 continua: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. A perseverança na oração não diz respeito apenas a um tempo determinado. Preste atenção. A perseverança na oração não diz respeito apenas a um tempo determinado em que você fala com Deus, porque a oração é você falar com Deus.
A perseverança na oração, o que eu vejo de mais especial em perseverar na oração, é ter paciência e esperar o quê? A resposta. Porque aquele que ora, aquele que fala com Deus, naturalmente espera que Deus o responda de alguma forma. E perseverar na oração não é simplesmente o tempo que você determina de joelhos no chão para orar a Deus. Perseverar na oração implica em você perseverar também em que você já apresentou, agora tem que perseverar na espera da resposta. O problema é que muitos perseveram na oração e até pedem muito, mas não esperam a resposta. Se adiantam a resposta. E esses jamais vão saber a resposta de Deus. Porque imagina seu filho te perguntar algo e decidir por a sua própria cabeça e tomar a decisão. Para que você vai dizer mais o que ele deve fazer? E Deus é Pai, que inclusive se cala quando quer se calar. Quem aqui já deu a resposta ao filho quando o filho pede algo e você diz não? E o filho pergunta por quê? E você diz por que não? Quem já deu essa resposta? Levante mais alto. Todos os pais e mães já deram essa resposta. Ou você vai me dizer que sempre que seu filho te perguntou por quê, você explicou? Tem momentos em que você simplesmente diz não porque você é o pai, porque você é a autoridade. E não, acabou-se. Mas e se o menino vai e passa por cima da sua autoridade, o que acontece? Quebra a cara. Então não pense que perseverar na oração é simplesmente os minutos, ou quem sabe até as horas em que você ora na presença do Senhor. Perseverar na oração implica também em continuar perseverando, aguardando, porque perseverar é isso, manter o foco, manter ali a ideia do que está buscando. Persevere na oração, mas persevere também em esperar a resposta. Gente, Deus é empregado da gente, é? Fala aí comigo. Deus, ele está sujeito à nossa vontade? Não está. Nós estamos sujeitos à vontade de Deus. Então que história é essa de você orar e já saindo fazendo o que dá na cabeça? Ah, porque eu já orei. Orou, mas já recebeu a resposta? Se não recebeu, não faça. Vai quebrar a cara. Persevere na busca pela resposta de Deus. Deus respondeu, sim, pastor. Disse sim, não, pastor. Disse não, então não faça. Hebreus, capítulo 10. Ah, mas eu orei. Orou, mas Deus respondeu? Não, então não faça. Ah, mas eu orei, mas Deus disse sim? Não, disse não, então não faça. Não adianta ficar feito menino birrento, ciscando no chão. Ei, preste atenção aqui no pastor. Não adianta, vou repetir, ficar feito menino birrento, ciscando no chão, pensando que vai influenciar a decisão de Deus. Não vai. Deus não diz sim à chantagem emocional de ninguém. Quem cai nessa somos nós. Não é verdade? De vez em quando nós caímos nessa chantagemzinha emocional. Deus não. Vai ciscar, irmão Tota, que vai tirar os couros dos pés. E Deus vai ficar quieto. Persevere na busca pela resposta de Deus. Porque oração é falar com Deus. E quando você fala com alguém, você não espera que ele converse com você? Quem sabe, ó. Quem sabe você orou pedindo alguma resposta e Deus já está respondendo através dessa mensagem.
mesmo que não é da forma como você queria ouvir. Sei lá o que você orou a Deus. Eu sei o que Deus coloca no meu coração para passar para essa igreja, essa noite. Você não veio aqui por acaso. Você não veio aqui por acaso. Deus sabia que você precisava ouvir exatamente essa mensagem. Essa que você está ouvindo terminar. Hebreus capítulo 10. Louvor, pode começar a subir aqui no altar, tomar o seu lugar. Hebreus capítulo 10. Quem encontrou, dá um glória a Deus aí. Por que ninguém bate palma quando eu pergunto quem encontrou, dá um glória a Deus? Vamos ter cuidado para não trocar o glória de Deus pelas palmas. Viu, irmãos? Quando alguém disser glorifica a Deus, o que é que você faz? Glorifica a Deus. É isso aí, é falar. Bater palma também para Deus. Mas vamos glorificar a Deus. Hebreus 10, 35. Portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, implica muitas vezes no não do Senhor, como também implica no sim. Quem disse que a vontade de Deus, Claudinha, é só sim? Por acaso, quando seu filho te pede algo que não é da sua vontade, você diz sim, Ivaneide? Então a cabeça de Ivaneide está trabalhando o contrário. Não era do agrado de Ivaneide, não era do agrado de Cláudio. Eles não concordam e vão dizer sim, Isaac, faça. Quem disse que a vontade de Deus é só sim? Se lembre. Não esqueça nunca, não seja menino espiritualmente, que quem pergunta algo a Deus pode receber um não, como pode receber um sim. E olha o que é que a Bíblia diz: necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Só depois, preste atenção, só depois que se faz a vontade de Deus, é que se alcança a promessa. Porque Deus não é mentiroso, meu irmão. Quando a palavra de Deus nos fala que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita, não é mentira. Inclusive aqui, Romanos 12 é que fala isso. No versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí nós aqui pensamos que sempre a vontade de Deus vai ser nos responder positivamente. Sim, faça, é agora. E não é. A vontade de Deus pode ser: não, não faça, agora não, espere um pouco. E não adianta, irmãos, ir contra isso. Não adianta. Tudo isso passará um dia, meu querido. Tudo. Sabe o que é que vai ficar? Só a palavra de Deus permanecerá para sempre. Como é que você vai contra algo que vai permanecer para sempre? É verdade, né, Luiz? Puxa vida, pastor, quando o Senhor falou o tema dessa mensagem, o valor da alegria, da paciência e da perseverança, eu pensei que ia ser por outra corrente. Não era, era por essa. Amém, meus queridos? Pega tudo que você ouviu aqui, não joga fora não, meu irmão. Se você tem dificuldade em se lembrar o que você ouve, você saiu ali fora, já esqueceu o que ouviu aqui dentro, ore ao Espírito Santo. Espírito Santo, me faça lembrar, me ensine mais do que eu aprendi, porque eu sou incapaz, mas o Espírito Santo é capaz de te ensinar, diz a Bíblia, todas as coisas.